Saúde e paz a todos! Eu sou Dani Siqueira e esse é o Notícias do Reino, um espaço dedicado a tudo que diz respeito ao Reino de Deus e à sua justiça. Acompanhe nosso conteúdo também no YouTube DS Produções Web. Se inscreva em nosso canal, seja um instrumento do nosso Senhor Jesus Cristo, compartilhando a mensagem do Reino de Deus. Somos um com Cristo. O princípio das dores. Estamos vivendo dias difíceis em uma proporção jamais vista, quando o mundo ainda vive sob os efeitos da pandemia, entre muitos outros acontecimentos. Eis que acompanhamos os ataques da Rússia à Ucrânia, em uma guerra que certamente tem desdobramentos na política, economia e relações entre vários países. Mas o que tudo isso tem a ver com o calendário das profecias bíblicas e o Apocalipse? Jesus nos alertou sobre todos esses acontecimentos. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quando o Senhor Jesus faz o alerta, mas pede para não se assustar, dizendo que não é o fim, isso nos conforta. Mas ele segue, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Então compreendemos que as profecias são difíceis e muito mais se chegou para ser vivida pela nossa geração, não é mesmo? Olhando para a série de eventos apocalípticos, na visão referida pelo apóstolo João, quando o Cordeiro abre um livro com 7 selos, podemos ver o desenrolar dos acontecimentos que antecedem o fim, à medida que os selos vão sendo abertos pelo Cordeiro. Vejamos o que diz a abertura dos 4 primeiros selos e tiremos a nossa conclusão. Se o que estamos vivendo em tempo real é o princípio das dores e o cumprimento das profecias bíblicas. Primeiro selo, o Cordeiro quebrou esse selo e um dos 4 seres viventes disse, conforme a visão do apóstolo João, venha! E apareceu um cavaleiro montado em um cavalo branco, que tinha um arco e recebeu uma coroa. Ele saiu vencendo para vencer. Segundo selo, quando o Cordeiro quebrou o segundo selo, o segundo ser vivente disse, venha! E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Seu cavaleiro tinha uma espada e causou lutas entre as pessoas. O terceiro selo. O Cordeiro quebrou o terceiro selo, e o terceiro ser vivente disse, venha! E um cavalo preto surgiu. O cavaleiro segurava uma balança e uma voz declarou o preço alto da comida nessa época. O quarto selo. O Cordeiro quebra esse selo. O quarto ser vivente diz, venha! E eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chama Morte e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matarem a população da terra de várias maneiras. Mediante o que está escrito no livro de Apocalipse, Jesus é o Cordeiro que abre todos os selos. E considerando a abertura dos 4 primeiros selos, sabemos que existem várias interpretações sobre essas visões do apóstolo, mas aqui apresentamos a seguinte compreensão, fundamentada em alguns textos bíblicos, com a qual podemos afirmar que o primeiro cavaleiro é o próprio Jesus. Nessa visão do apóstolo João, esse cavaleiro não estava acompanhado a nenhuma catástrofe ou maldição. O cavaleiro estava montado em um cavalo branco, sendo que a cor branca no Apocalipse sempre é associada às coisas do céu. Aquilo que é puro e santo, como as vestes brancas dos redimidos, do trono branco em que Deus se assenta, etc. O fato do cavaleiro branco receber uma coroa e dizer que ele saiu vencendo para vencer, fala da coroação de Cristo ao receber do Pai o reino para governar e que a vitória pertence sempre a Cristo e ao seu povo.
porque o nosso Senhor é o único invencível que sai com a vitória garantida, conforme os textos bíblicos a seguir. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cordeiro, e ele reinará para todo sempre. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. O cavalo branco e o seu cavaleiro é revelado nesse versículo. Nos selos seguintes, como vimos, ocorre uma sucessão de acontecimentos de destruição, como conflitos, mortes, divisões, inflação, fome e tragédias envolvendo o mundo. E conforme as profecias bíblicas, sabemos que existe todo um desenrolar que já havia sido anunciado e das perseguições malignas que se intensificam para cumprimento da palavra de Deus. Nesse contexto, em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia, vale destacar a posição dos cristãos de igrejas na Ucrânia. Vamos mostrar agora os irmãos que estão se reunindo para adorar ao Senhor em meio à guerra e ainda o pronunciamento legendado da União das Igrejas Batistas na Ucrânia. Дорогі брати і сестри, дорогі служителі церков, ми сьогодні звертаємося до вас як Рада Союзу і перед загрозою ось цієї військової агресії, про що відомо сьогодні у всьому світу, ми закликаємо всі церкви по-особливому посилити наші молитви, наші пости до Господа, за те, щоб Бог благословив Україну. Ми дякуємо сьогодні всім християнам у всьому світі, які, спостерігаючи за подіями в Україні, моляться про нас. І ми твердо переконані, що коли діти Божі кличуть до свого Небесного Отця, Він всемогутній Бог, Він знає кожного, Він дасть нам відповідь. І ми віримо Слову, яке сказано самим Богом, що коли народу покориться, коли будуть кликати Його ім'я, то Він почує з неба і благословить наш край. Тому ми зберігаємо спокій і бажаємо, щоб кожна церква і кожен християнин був наповнений небесного миру, щоб ми продовжували служити в таких непростих умовах, невідоме завтра, щоб ми йшли разом, об'єднуючись і з повною вірою, що Господь дасть свою відповідь. Закликаємо до молитви і дякуємо за те, що разом з нами є наші брати і сестри по всьому світу, які готові нас підтримати і разом пройти цей непростий період. Молимося разом, кличемо до Нього і продовжуємо наше служіння. І всі наші служителі зі всіх регіонів України, всі наші області, як ніколи сьогодні об'єднані разом для того, щоб стукати в небо. І Господь благословить Україну. My dear brothers and sisters, it is an honor and a joy to be with you here in Ukraine. Мої дорогі брати і сестри, велика радість і благословення бути з вами в Україні. You belong to a wonderful Baptist family all around the world. Ви належите до неймовірної сім'ї баптистів, яка по всьому світі. And this family is praying for you. І вся ця сім'я зараз молиться про вас. Over the next few weeks, there are dedicated times of prayer among the Baptists in Asia.
Впродовж наступних тижнів будуть зустрічі баптистів в Азії, the Baptists in Africa, баптистів в Африці, and your Baptist World Alliance executive. і керівництво всього Всесвітнього альянсу баптистів збереться разом. All of them dedicated to praying for Ukraine and for peace. І вони збираються посвячено молитися за Україну і за мир в вашій країні. We believe in you, Ми покладаємося на вас. and your family loves you. Ваша сім'я любить вас. It says in God's word in 2 Timothy chapter 2, verse number 9, В книзі послання апостола Павла до Тимофія в 2 розділі сказано: that the word of God can never be chained. для Слова Божого немає в'язниці. War and violence may be present. Можливо, війна і насилля панує. Hunger and famine can be present. Голод і біда можуть бути перед нашим лицем. Religious freedom can be challenged and can be ended. Питання релігійної свободи може бути під загрозою, і цьому, здається, немає кінця. But the word of God will never be stopped. Але ніщо і ніхто не може зупинити Слово Боже. The gospel can never be chained. Євангелія не можна ув'язнити. So hold firm to the gospel. Тому тримайтеся міцно Євангелії. Live courageously with faith. Живіть сміливо, живіть вірою. Because what God has done in the past, Тому що те, що Бог робив в минулому, God can do again in the future. Він знову буде робити в майбутньому. The word of God will never be stopped. Слово Боже ніхто і ніщо і ніколи не зупинить. May God bless you and keep you. Нехай Господь благословить вас і береже. I love you. Люблю вас. In Jesus' name, amen. В ім'я Ісуса. Амінь. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Em suma, todos, de alguma forma, já percebemos que as coisas mudaram bastante e tudo tem se encaixado no desfecho e cumprimento total da palavra de Deus, de forma que cada um deve fazer a sua parte no que diz respeito à propagação da palavra de Deus, para que essa semente se espalhe e o nosso Senhor Jesus possa vir logo. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Clamamos ao Espírito Santo de Deus para que haja paz em Jerusalém, na Ucrânia e no mundo. Em nome de Jesus. Amém.